E aí, família, firmeza, daquele jeito, mais uma aulinha da hora. Hoje a aula é de guerra do Paraguai, tá? Ela é fundamental não só para o vestibular, mas para o nosso convívio social mesmo, para a gente ter uma dimensão maior sobre esse caráter imperialista que o Brasil, naquele momento, né, o Império Brasileiro, mas que o Brasil ainda carrega hoje na América Latina, beleza? Então aqui a gente vai trabalhar um tema que é extremamente relevante para o vestibular e muito relevante também para as nossas questões sociais e de convívio, firmeza? Então aqui a gente tem uma foto que já dá para retratar algumas coisas. Aqui esses caras de cartola são brasileiros, né? E aqui são os habitantes do Paraguai, beleza? Então vamos lá. A Guerra do Paraguai, ela se dá dentro de um contexto de evolução do próprio território do Paraguai. Então o Paraguai ele acaba por erradicar por diversos anos, né, insistindo nesses processos, ele acaba por erradicar o analfabetismo do país, né? Ele começa de forma bem comparado com os outros países da América Latina, ele está muito mais avançados em questões de indústria. A gente vai ver que a indústria no Brasil ela vai surgir só lá com o Getúlio Vargas em 1930, né? Então já aí 50 anos, né? Quase 60 anos mais antes, o Paraguai já tinha diversas indústrias, inclusive armamentistas. Então, o próprio Paraguai produzia armas e pólvoras, né? Então, ele já estava se destacando como uma grande potência dentro desse território, tá? Dentro do território, não no cenário mundial, tá? Isso é importante que eu estou falando. Dentro do território da América Latina. Além de ter indústrias siderúrgicas, né? E além disso, as estâncias da pátria. O que são essas estâncias da pátria? São terras coletivas onde as pessoas utilizavam desse território para plantar e produzir os seus alimentos para a sua sobrevivência e para o comércio. Então eram terras que todas as pessoas utilizavam. Então o Paraguai, por si, nesse período, não só erradicar a pobreza, não só por evoluir a sua economia, mas ele também, a sua indústria, mas ele também se desenvolve muito economicamente. Ele quase que erradica a pobreza, ele quase, tá? E nesse momento, o ditador Solano Lopes consegue chegar ao poder e ele pega esse Paraguai, um Paraguai super despontado dentro desse território da América Latina, e ele vê que algumas coisas ainda estão atrás. Por exemplo, né, a questão de uma saída para o mar, onde daria uma melhor dinâmica para esse comércio. Porque não adianta o Paraguai ter as indústrias, não adianta o Paraguai ter as estâncias para comércio, né, para produção, não adianta ele ter armamentos, armas, pólvoras, se a locomoção desse produto gastaria muito dinheiro em taxas e impostos para os outros países. Então, Solano, ele tem esse caráter também imperialista, né, um período muito importante, ele tem esse viés imperialista e ele busca dar uma dinâmica melhor para esse comércio. E como ele vai conseguir isso? Buscando, anota, rotas de comércios que o Paraguai domina, beleza? Para o Paraguai dominar, ou seja, o que ele vai buscar? Ele vai anexar territórios ao redor, ou seja, ele vai invadir territórios ao redor do Paraguai, além das fronteiras do Paraguai, em busca do que? Anota, uma saída para o mar. Essa saída daria para o Paraguai uma grande dinâmica dentro desse comércio para o exterior, ou seja, ele poderia produzir os seus produtos industrializados, né, e mandar eles, comercializar eles agora com as indústrias, com o mercado consumidor da Europa e de outras regiões do mundo, beleza? Para ele conseguir isso, basicamente ele teria que anexar 3 regiões, do Uruguai, da Argentina e do Brasil. Vai ficar bem claro para você aqui, ó. O Paraguai está aqui, isso aqui é um mapa do Google Maps, né? Em torno de 1.000 quilômetros, né? Aqui é a capital de falei errado, Montevidéu é aqui embaixo, aqui, ó, na real. Né? Aqui é a capital do Paraguai e ele deveria, o que ele queria fazer? Ele queria
em linha reta, chegar até a bacia do Rio da Prata. Lembra da aula anterior? Eu já estou emendando essa aula com a aula anterior. Quem tinha interesse nessa região aqui? Quem estava brigando muito por essa região? Dom Pedro II, o imperador do Brasil. Então, o Paraguai, nesse exato momento, quando ele busca tomar posse dessa foz, ou seja, todos os produtos que são produzidos aqui, ele iria ser escoado pelo Rio Paraguai, o Rio Paraguai não, pelo Rio da Prata, que ele margeia toda essa região aqui, ó. Ele vem daqui e vem para cá. E poderia levar para a Europa, beleza? Essa é as ideias do cara, é isso que ele queria fazer. Só que para ele fazer isso, basicamente, ele teria que produzir aquilo que eu falei no slide anterior de Paraguai maior. Ou seja, ele teria que anexar territórios do Uruguai, da Argentina, que é essa região aqui, e do Rio Grande do Sul. Lembrando que o conflito entre Uruguai e Brasil já era declarado. Dom Pedro invadiu Montevidéu, a capital do Uruguai. Pelo quê? Por interesse dessa bacia. Então, dois imperadores, né, mais especificamente Solon é um ditador, né, o imperador e o ditador, eles acabam entrando em conflito por causa dessa região aqui, que é extremamente, presta atenção, extremamente importante para o comércio exterior. Quem conseguir colocar aqui um pedágio vai ganhar muito dinheiro. Quem tomar posse dessa região vai poder escoar todos os seus produtos sem pagar impostos. Ou seja, o que o Paraguai queria? Não pagar impostos para o Brasil, muito menos para o Uruguai ou a Argentina. Beleza? Então forma-se nesse momento o que a gente chama de tríplice aliança contra o Paraguai. Então é formada uma aliança entre a Argentina, Brasil e Uruguai, é aqueles países que teriam seu território invadido, né? Versus o Paraguai, certo? Existe, já vou dar um spoiler, já apagaram de ti, até porque o spoiler já foi dado no primeiro slide, né, de capa do vídeo, que é que a Tríplice Aliança consegue vencer o Paraguai. Só que não foi uma questão fácil, muito menos foi um conflito, como eu posso dizer, um conflito rápido, né? Como se essas três nações pudessem se juntar e partir para cima e detonar o Paraguai. Não, foi um conflito muito duro, porque o Paraguai se encontrava como uma grande potência dentro da América Latina. Ele não era uma ameaça para os países europeus, ele era uma ameaça unicamente para os países da América Latina. Isso é importante que eu estou falando, tá? Porque tem gente que relaciona, abri um colchete aqui, tem gente que relaciona essa vanguarda do Paraguai como uma ameaça para os ingleses. Não, não é uma ameaça para os ingleses, beleza? Os ingleses financiam o exército brasileiro, mas unicamente por interesses comerciais de vender armas para o Império Brasileiro. Não porque o Paraguai era uma ameaça para eles. A Inglaterra era uma potência muito superior ao Paraguai, muito superior em questões militares. Lembrando que a Inglaterra, ela venceu, antes da sua industrialização, a invencível armada da Espanha. Ela se tornou a principal potência mundial. Ou seja, o Paraguai ele só era um risco para os países da América Latina e não para os europeus. Beleza? A vitória brasileira, né, ela se dá basicamente pela atuação do Almirante Barroso na Batalha do Riachuelo, certo? Por que essa batalha foi tão importante, né? Você não precisa decorá-la, mas por que ela foi tão importante? Porque o que eles estão brigando? Eles estão brigando por um território para ter saída, né? Para ter uma estrada fluvial, né? Para ter uma forma de escoar os seus produtos de forma fluvial. Ou seja, as principais batalhas se dão no rio, se dão nas águas, beleza? Então, a Marinha Brasileira, com apoio e com financiamento, né, com empréstimos na real, né, de bancários europeus, ela consegue comprar barcos europeus, consegue comprar equipamentos e treinamentos e, a partir disso, consegue se estruturar. Aqui é importante isso. Eu vou deixar para o próximo slide. Mas, a partir dessa derrota, quando a força marinha, a força naval,
né, do Paraguai acaba perdendo essa grande batalha do Riachuelo, o Paraguai começa o seu momento de declínio. Então a principal força do Paraguai ela se encontrava onde? Naval. E quando ela perde, começa o declínio da guerra, beleza? O Paraguai começa a perder. Antes disso, o Paraguai era um grande risco, inclusive a Tríplice Aliança ela não conseguia avançar o território, ou seja, o Solano praticamente ele veio como meteoro para cima dessas três nações, ele conseguiu tomar quase todas as regiões, quase todas. Né? Ele chegou a muito próximo da Bacia da Prata, ele só não conseguiu mais chegar porque a sua força naval, por diversas batalhas e a principal na Riachuelo, foi vencida, certo? Só que não foi só isso. Aqui é importante, anota no teu caderno, Uma aula que a gente teve anteriormente, qual foi essa aula? Foi a aula do período da regência. Qual é a principal característica da regência que eu pedi para vocês decorarem? Anota no seu caderno. A criação da Guarda Nacional. O que é essa Guarda Nacional? São milícias subordinadas aos coronéis. Ou seja, qual é a principal consequência da criação da Guarda Nacional? Lá na regência. Qual é a principal consequência dessa criação da Guarda Nacional? É a perda de credibilidade e de financiamento que o Exército, as Forças Armadas brasileiras estavam perdendo. Ou seja, ganha protagonismo essas milícias da Guarda Nacional e o Exército perde protagonismo. Então, quando o Império Brasileiro vai para a guerra, junto com a Argentina e com o Uruguai, o Exército Brasileiro ele está muito, presta atenção no que eu estou falando, muito desprestigiado. E ele ganha o prestígio aí. Então, precisa desses financiamentos, precisa desses empréstimos. Porque se não fosse esse empréstimo do exterior, o Brasil teria tomado um baile. Porque as Forças Armadas do Império Brasileiro, elas estavam sucateadas devido à criação da Guarda Nacional. Esse é o principal fator da regência. O principal. Chega na Guerra do Paraguai com esses empréstimos, com a compra de armamento e aqui é importante, com a criação dos corpos dos voluntários da pátria. O que são esses corpos de voluntários? São que qualquer pessoa, inclusive escravos, que se voluntariassem para lutar em favor do Império Brasileiro contra o Paraguai, eles iriam obter a sua liberdade, a sua alforria. Aqui é importante destacar que muitos senhores de escravos mandavam os seus escravos propriamente lutar em favor da pátria brasileira para não enviar os seus filhos, entendeu? Então a Guarda Nacional se manteve dentro do Brasil, no Império Brasileiro, e eles mandavam os seus escravos, né, para não ter que mandar a sua Guarda Nacional ou necessariamente os seus próprios filhos para a guerra. E esses escravos, em troca dessa luta, eles receberiam pelo Império Brasileiro, não é dos senhores de escravo, eles receberiam do Império Brasileiro a sua liberdade. E o senhor de escravo, o que acontecia com ele? Ele era indenizado pelo Império, beleza? Ninguém sai perdendo nisso daí. Aqui é importante destacar que esse corpo ficou extremamente volumoso, chegando ao ponto de 10 mil voluntários. Aqui a gente tem um destacamento, né, de algum deles. Lembrando que isso aqui é uma representação, isso aqui é o 26º Batalhão, né, que está ali combatendo ali nas guerrilhas no Ceará, certo? Mas aqui é importante destacar que nem todos eram assim, tá? Muito bonitinho, todo mundo com roupa, com espada, com arma de fogo. Não era bem assim, tá? Aqui é uma idealização desse esquadrão, beleza? Então, eles pegaram os melhores, os mais bem equipados, colocaram lá e fizeram a pintura, beleza? Aqui é importante que eu tô falando para vocês não idealizar isso. O que é interessante vocês verem aqui? É que a partir desses financiamentos, a partir desse corpo de voluntário, o exército que antes estava sucateado e antes estava perdendo seu protagonismo, ele começa a ele começa a se desvencilhar
disso e ganhar cada vez mais poder dentro do Império Brasileiro. E a Guarda Nacional se transforma cada vez mais ligada aos senhores, aos coronéis, aos coronéis, beleza? O Brasil, ele alcança a vitória final na Batalha do Tuiuti. Vocês não precisam lembrar as batalhas, tá? Mas ele alcançou a batalha final na Batalha do Tuiuti. Aqui é importante falar do Luiz Alves da Lima Silva, né? Que é um grande representante do Exército Brasileiro. Aqui ele vai conter diversas revoltas, né? Ele é um cara aqui extremamente violento, né? Ele é ele é um coronel do Exército do Império do Exército Brasileiro, que é extremamente chamado e reivindicado para diversos conflitos dentro desse território e posteriormente também, tá? E aqui, quem ganha o mérito, né? O genro do imperador, né? O genro do imperador chega lá e já bate em gato morto, né? Chega lá e consegue capturar o Solano e mata o Solano, certo? No momento que o Solano morre, acaba o Paraguai. Acaba no sentido de a força militar do Paraguai, ela se esmerilha e ela perde toda a sua motivação. Nesse momento, abre espaço para a invasão brasileira dentro do território paraguai. Não só do território que o Paraguai tinha tomado, mas agora no seu próprio território, no território original do Paraguai. Aqui a gente tem uma representação da Batalha do Avaí, né? Que aqui a gente tá vendo que tem, nossa, os caras de cavalo, várias armas. A primeira coisa que você tem que olhar isso daqui e falar, meu, não foi assim. Primeira coisa. Você olha isso, não foi assim. Tá ligado? Não é bonitinho assim, não tinha esse tornado, blá, blá, blá. Tá ligado? Ó, os caras do Exército Brasileiro. Aqui o pessoal você vê os representantes do Paraguai, né? Sem camisa, sem arma, sem nada, com facão. Não era assim. Isso aqui é importante destacar que o exército e a marinha, né, as forças navais do Paraguai, elas eram muito mais equipadas do que qualquer força militar na América Latina. E é por isso que os financiamentos, os treinamentos dos europeus que cobraram isso, óbvio, né, emprestavam dinheiro, traziam pessoas para treinar o exército brasileiro, ele foi muito custoso e isso foi fundamental para a vitória. Não porque o Paraguai era uma ameaça para a Europa, mas por interesses unicamente comerciais, né, de emprestar dinheiro e vocês do Império Brasileiro vão ficar me devendo, né, verdadeiros senhores da guerra, né, protagonizando as guerras aí. Então isso daqui, quando você olha, você fala, nossa, foi foda, né? O Brasil é foda, o Brasil é heróico, o Brasil é foda. Não foi assim, né? A gente sabe que a maioria tava lá de chinelinho, bermuda e com umas pedras na mão, beleza? Outra coisa importante, anota no teu caderno, isso é importante que eu tô falando, anota no teu caderno. A população do Paraguai, após a derrota e a morte de Solano, ela foi dizimada. A maioria dos homens em idade para a batalha, eles foram mortos ou executados de forma sumária, ou seja, eles eram presos e todos enfileirados e executados. Por que o Império Brasileiro fez essa atrocidade contra o Paraguai? Basicamente, porque o Império Brasileiro é filha da mãe e outra é porque o Império Brasileiro ele queria acabar e extinguir qualquer força militar dentro do Paraguai. Ou seja, qualquer pessoa com idade para guerrear, ele foi morto em favor não existe isso, mas assim, ele foi morto para que o Paraguai não se organizasse futuramente, num futuro bem próximo, contra Argentina, o Brasil e o Uruguai. Aqui você vê nessa representação que a maioria das pessoas que são mulheres ou homens, mas crianças bem pequenas, né? Bem pequenas mesmo. Então, essas foram as únicas, as de colo, né? As únicas que foram basicamente poupadas, porque todas as outras foram mortas, né? Aqui a gente tem outra, né, de famílias do Paraguai desabrigadas. Você encontra um velhinho aqui, né, meio fudido, né, já sabe o que vai acontecer com ele.
E aqui você vê os brasileiros, né? O do Império Brasileiro ali, aqui, tudo atrás aí, né? Exclusão. Exclusão não, desculpa, gente. Mas você vê que foi uma atrocidade, gente. Que fizeram com o Paraguai, eles mataram em torno de, se eu não me engano, 95% da população masculina do país, tá ligado? Em idade pra ir pra guerra. Então, o que é idade pra ir pra guerra? É acima de 14 anos, gente. Entendeu? É acima de 14 anos. Então eles não mataram só adultos, eles mataram todo mundo. Entendeu? Eles mataram todo mundo, eles passaram um pente no país. Isso causou um abalo populacional muito forte no país. Por muito tempo, inclusive hoje, você vê que a pirâmide etária de gênero, de sexo de gênero dentro do Paraguai, ela é uma pirâmide que ela está muito mais favorável às mulheres. Tem muito mais mulheres. Né? Por quê? Porque foi feita uma política de extermínio de todos os homens com a idade mínima para lutar. Então, homens com acima de 13, 14 anos, todos eles foram mortos. Quem foi poupado? As crianças. Olhe lá as crianças, né? Não foram todas, mas algumas crianças. E também os idosos que eram incapazes de levantar algum tipo de arma, entendeu? Além disso, é importante falar, foi só os homens? Não, os homens foram a maioria, mas muitas mulheres combatiam e muitas mulheres foram presas e mortas de forma sumária, em massa, entendeu? Isso é interessantíssimo e muito importante. O que eu posso trazer aqui, fazendo um resumo da aula? Primeira coisa, quais as consequências para o Império Brasileiro da Guerra do Paraguai? Primeira consequência, né, do final da Guerra do Paraguai. O Brasil, ele consegue, o Império Brasileiro, ele consegue manter a sua hegemonia dentro da Bacia da Prata. Essa hegemonia vai acabar um pouco mais lá para frente, mas ele mantém a sua hegemonia dentro da Bacia da Prata. Segunda coisa, e a mais importante dentro do Império Brasileiro, o exército brasileiro ganha protagonismo. Lembra, lá na regência, ele perdeu protagonismo por causa da criação da Guarda Nacional feita pelo Feijó, pelo ministro da Defesa, que era o padre Feijó. Esse cara criou a Guarda Nacional, o exército foi sucateado, certo? Na Guerra do Paraguai houve financiamento, houve empréstimos, houve treinamento para proteger, para combater contra o Paraguai, e a partir disso, no final dessa guerra, o exército brasileiro ganha forças não unicamente de equipamentos, mas relevância política. Ele ganha, escreve aí, o exército ganha protagonismo, beleza? Consequências da Guerra do Paraguai para o próprio Paraguai. Primeira coisa, a população foi devastada, as indústrias foram destruídas, as estâncias da pátria foram destruídas, ou seja, a economia industrial e a economia agrária do Paraguai e populacional, a questão populacional, ela foi devastada, entendeu? Devastada. Então, a pessoa que falar que o Império Brasileiro ele não tem caráter imperialista, está equivocado, muito equivocado, né? Já viu lá os interesses deles contra o Uruguai e agora contra o próprio Paraguai. E não será os últimos, beleza? Esse protagonismo do exército ele é tão importante que vocês vão ver que quem vai proclamar a República Brasileira? O Exército Brasileiro. Beleza? Então já dando os spoilers aí para nós, a próxima aula a gente vai proclamar a República e vamos chegar já no ponto chave. Beleza? Tamo junto, é nóis!